Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este que estava assentado por esmolas? uns diziam, É ele! outros. Não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia. Sou eu. Perguntaram-lhe, pois. Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me aos olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois. Onde está ele? Respondeu. Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu. Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam. Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros. Como pode um homem pecador fazer também os sinais? Deu dissensão entre eles, e de novo perguntaram ao cego. Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta. Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, Então, pois, vê agora? Então os pais responderam. Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntei a ele a idade. Tem, fará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram. Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois. Que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhes respondeu. Já vou-lo disse, e não a entendeste. Porque quereis vós outra vez. Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos. Então injuriaram e lhe disseram. Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem. Nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos, sabendo que Deus não atende os pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica os seus vontades, a este atende. Desde que há mundo, jamais ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego nascense. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou. Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse. Quem é, Senhor, para que eu nela creia? E Jesus lhe disse. Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele. Creio, Senhor. E o adorou. Prosseguiu Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram. Acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus. Se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Obrigado, Kiki. Uma maneira diferente de ler e ouvirmos a palavra de Deus também para tentar colocar-nos na ação, ou seja, dentro da história, dentro da narrativa, para melhor compreendermos. Obrigado, Emanuel. Já agora, algumas pessoas têm para verificar se o quadro está bem. Mas sim, então já sabem que passagem é esta, não é? Cura do cego. E como vocês estavam dentro da história, provavelmente estavam a pensar aquilo que eu estava a pensar, não é? Será que era uma terra mais escura? Ou era algo mais claro, tipo argila ou assim? Vamos experimentar com terra escura? Ok? Isto tem... falta uma coisa na terra, não é? Mexer um bocadinho. O Filipe está a olhar para mim preocupado.
Filipe, no final ela agora já está úmida. Podes moldar com aquilo que tu quiseres com as tuas mãos também. No dia 28 de novembro de 2004, a Natália, ela é intérprete de linguagem gestual. Provavelmente já viram, às vezes, no canto do ecrã, quando estão a dar algumas notícias, há alguém a traduzir, a fazer a linguagem gestual. Ela era uma dessas pessoas. E ela estava a interpretar as notícias das presidenciais na Ucrânia, em 2004. O repórter que estava a falar, ele anunciou quem ia ser o vencedor. E o vencedor era alguém que o presidente tinha escolhido, ou seja, corrupção. O presidente Kushman. E o repórter disse o candidato Yanukovych. E a Natália sabia que era mentira, sabia que era corrupção, sabia que as eleições tinham sido manipuladas, que a estação televisiva estava a ceder às pressões do governo, e ela disse em linguagem gestual: os resultados anunciados pela Comissão da Central Eleitoral foram manipulados, não acreditem neles. Estou muito desapontada por ter de interpretar mentiras. Não vou continuar a fazê-lo. Não sei se me verão novamente. E isto aconteceu mesmo. As primeiras pessoas a ouvirem a verdade foram os surdos, curiosamente. Perante os factos, perante a verdade, até onde é que nós estamos dispostos a ir? Até onde é que nós estamos dispostos a ir para defender aquilo que é a verdade, aquilo que são os factos? Mesmo que isso possa implicar sofrimento, mesmo que isso possa implicar consequências para nós. Vamos ver várias coisas, é uma passagem longa, mas vamos ver pressupostos que nós temos, ou seja, ideias pré-concebidas, que depois elas são confirmadas ou não pela realidade. E todos nós temos vários pressupostos acerca do mundo, acerca da vida, acerca de nós próprios, e por vezes vamos mudando os nossos pressupostos, aquilo que se calhar acreditávamos com 15 anos, ou com 20 anos, ou com 30 anos, são coisas que têm estado a mudar. Temos este encontro com Jesus, e que Jesus faz toda a diferença, mas aquilo que estamos a ver aqui é acerca da luz do mundo. E a luz do mundo que dá vista e vida. A luz do mundo que dá vista e vida. E temos três reações. A luz do mundo é questionada, ela é rejeitada e ela é acreditada. Ela é questionada, ela é rejeitada e ela é acreditada. Ou seja, há aqui um problema que é desde a nascença. Ele não aconteceu durante a vida, não foi um acidente, não foi uma doença. Ele existe desde que a pessoa nasceu. E que é diferente. Ou seja, é diferente quando temos quando acontece algo, não é? Porque quando somos... Eu só vou usar este microfone aqui. Este está a dar. É diferente quando algo acontece connosco, porque quando nascemos, o que é que as pessoas costumam dizer? Nasceu perfeitinho. Não é? Não é bem verdade, não é biblicamente verdade ou espiritualmente verdade. Mas quando a pessoa já nasce com o problema, quando nasce cego... Obrigado, Filipe. Quando já nasce cego, o problema é grave, ou seja, parece que desde a nascença já não tem solução. Não há como resolver. E esta cegueira, não fiquemos apenas pela cegueira, porque Jesus quer nos mostrar algo mais profundo. Não apenas a cegueira, ou seja, há uma cegueira física, mas Ele quer apontar para uma cegueira espiritual. E há vários tipos de cegueira. E se calhar vocês, nas vossas vidas, têm sido um bocadinho cegos em determinadas alturas. Assim como eu. E daí usamos... Quando alguém é cego, nós não o chamamos cego. Ou cegueta. Mas, alguém que vê, quando não está a ver algo, nós dizemos: mas estás cego ou quê? Mas estás cegueta ou quê? Não é? Usamos essa expressão. Na quarta-feira, esta semana, eu e a Ana íamos sair à noite para a discoteca. Não, íamos para o grupo familiar e pudemos ir os dois, porque o Emanuel foi fazer de babysitter. E as crianças estavam na cozinha, nós estávamos a despedir e a Ana vai a sair e passa por mim
e ela diz assim, oras para eles. E eu fiquei bastante confuso. Eu fiquei a pensar, eles já estão a comer, não é orar pela comida? Será que é orar pela segurança deles, porque vão estar com o Emanuel a cuidar deles? Eu perguntei-lhe o quê? E ela, oras para eles? E eu continuei bastante confuso. Eu não conseguia perceber o que é que ela estava a dizer. Eu voltei a perguntar e ela disse-me, dizes as horas para eles, ou seja, até que horas é que eles podem ficar acordados. Ou seja, eu estava a ouvir, mas eu não estava a ver. A informação estava-me a ser dada, mas eu não estava a conseguir interpretá-la e viver, ou melhor, agir de acordo com a informação que me estava a ser dada. Eu não estava a ver bem. E é aqui que encontramos os discípulos também. Ou seja, eles ouvem falar acerca deste cego de nascença, e eles não percebem bem, e não percebem também bem Jesus. E eles perguntam, quem é que pecou para que ele nascesse cego? Ou seja, esta ideia que aparece em religiões orientais. Ele está a sair embora. Em religiões orientais. Ou seja, olha, deixa estar. Porque eu posso usar o som da câmara, não há problema. As religiões orientais, elas têm uma coisa que é o karma, não é? Que é se para uma ação, para algo que fizeste errado, há uma consequência, vai haver uma consequência. Não é nada de novo. Os discípulos pensavam que era o karma. Quem é que pecou? Foi ele ou foram os pais? Porque o pecado, ou melhor, a cegueira, tem um resultado do pecado. Era essa a ideia que eles tinham. Que é uma pergunta interessante, mas ao mesmo tempo, imaginem o cego a viver com pessoas à volta que acreditam que ele está cego, que ele nasceu cego porque ele fez algo errado ou porque os pais fizeram algo errado. Então, o cego está a viver com pessoas que olham para ele e que o culpam de ele ser cego ou que culpam os seus pais de ele ser cego. Pessoas que acreditam, então, se ele acreditar em algumas das pessoas, ele vai viver como bastante triste. Ou seja, a culpa é toda dele. Ele é cego por culpa dele, por causa do seu pecado. Ou vai viver bastante revoltado com os seus pais. Eu sou assim por causa de vocês. A culpa é vossa. A resposta de Jesus rejeita esta ideia de karma. Karma é uma forma bastante simplista de olhar para as coisas, de justificar eventos. A resposta de Jesus dá-nos esperança. Dá esperança ao cego e também a nós. Dá esperança porque diz que a cegueira de nascença não está fora da soberania do governo de Deus. Não está. E também é bastante interessante, não é? Este cego de nascença sem esperança nenhuma. E de repente Jesus diz: as obras de Deus vão se manifestar nele. As obras de Deus, do próprio Deus, vão se manifestar nele. Que é bastante encorajador. E ele diz que ele é a luz do mundo. E vocês estão a pensar, quantos watts de luz? Os mais antigos. Os mais antigos vão pensar, 120. Era das lâmpadas mais fortes, não é? 120 watts. Agora já não é watts, pois não? É lumens. É 3000 e tal lumens. Mas Jesus diz que ele está prestes a fazer algo. Ele vai fazer a obra de algo. Eu esperava que Jesus, dizendo eu sou a luz do mundo, que ele depois emitisse tanta luz que o cego ficasse a ver. Não é? Poderia ser uma forma de ele curar o cego, era emitir muita luz. E ele seria, a partir daí, seria um super-herói. Que emite muita luz. Mas ele faz algo estranho, não é? Que já vos mostrei aqui com terra. Porquê? Porque terra, cuspir. Bom, há quem diga que acho que alguém disse uma oração, não é? Que Deus criou-nos a partir do pó, a partir da terra, fomos criados a partir... Então, do início, houve um problema, então Jesus vai recriar algo que falta naquele cego, que é a sua visão. Podia ser uma forma de interpretar. Havia também quem dissesse que tudo o que sai do nosso corpo, tudo o que é expelido do nosso corpo, como por exemplo a saliva, é impuro, torna-nos impuros. E Jesus está a fazer isso para demonstrar a sua autoridade religiosa, que ele é aquele que vem da parte de Deus para purificar todas as coisas. Mas Jesus, ele apresenta-se aqui como autoridade.
sem dúvida nenhuma. Ele tem o poder sobre a doença, sobre a cegueira, até a cegueira de nascença. Há várias coisas que depois o homem tem de fazer, não é? Ou apenas uma. Vai e lavar num tanque. O tanque de Siloé também chamado de enviado. Bom, mas aqui podíamos levantar a questão. Será que foi de facto Jesus que o curou? Ou será que foi porque ele obedeceu? Foi por causa das suas obras? Porque ele fez? Ele obedeceu, ele foi a andar até esse tanque, então foi isso que o salvou? Ou será que foi a água do tanque? A água cura, a água purifica. Será que foi a terra? Não, os elementos da terra, os elementos químicos e os minerais, quem percebe de pedras sabe disso, não é? Eles curam, eles purificam e curam Não. Nesta altura, se Jesus fosse um curandeiro, ele ia aproveitar tudo isto. Era tudo merchandise, não é? Como é que se diz? Era tudo material que podia ser vendido. Agora vou vender esta terra. Então, quem quer comprar, vou dividi-la em vários bocadinhos para ter lucro. Ia buscar a água do tanque, ia vender bocadinhos de água. Podia-se formar aqui uma nova religião. Não há dúvida que Jesus está a dizer que foi ele que curou o cego. Ele vai ao tanque de Siloé, que se chama enviado. Jesus está a dizer que ele é o enviado da parte de Deus. Ele é a luz do mundo. Ele cria aquilo que nunca existiu daquela pessoa, que é a visão. Qual a nossa resposta? Qual a nossa resposta a este milagre que a Bíblia nos apresenta? Podemos questionar, podemos rejeitar ou podemos acreditar? Em primeiro lugar, vamos ver o questionar, o estar na dúvida, o estar indeciso. E vemos essas três respostas a partir do versículo 13. E seria difícil imaginar como é que um cego mudaria. Ou seja, um cego que começa a ver, de que forma é que ele muda? Porque alguém que não vê, se calhar tem uma postura corporal diferente de alguém que vê. Alguém que vê anda de forma confiada, porque está a ver, consegue ver os obstáculos, consegue ver as pessoas. Alguém que é cego, se calhar tem uma postura diferente. Os vizinhos ficaram tão surpreendidos, aquilo é tão difícil de acreditar, que eles pensam, se calhar não é ele. Se calhar é um meio-irmão ou um primo que está de visita, que é muito parecido com ele. Eles não sabem bem o que pensar. E na dúvida, o que é que eles fazem? Vamos levá-lo a uma autoridade religiosa e essa autoridade vai nos informar como devemos pensar. É um bocadinho a cultura portuguesa. É muita cultura portuguesa. Observamos as coisas e temos alguma preguiça, ficamos muito indecisos, não sabemos o que pensar, então vamos à autoridade, antigamente religiosa, para nos dizer, olha, como é que eu hei de pensar acerca disto? E eles levam-no até aos fariseus, até às autoridades religiosas. Os pais estão no mesmo barco, não porque estejam necessariamente indecisos, mas por medo de represálias. Versículo 22. Eles podiam ser expulsos da sinagoga, eles estavam com medo. Eles são interrogados nos versículos 19 a 23 e eles limitam-se aos factos. Eles dizem, olha, é o nosso filho, ele nasceu cego e ele agora vê. São factos. Agora eles não dizem mais nada, eles não se querem comprometer. Eles não dizem quem foi, nem como foi, eles não querem dizer mais nada. Resumindo, o raciocínio destas pessoas é o seguinte: eles sabem que era cego de nascença, eles sabem isso, eles sabem que foi curado, mas depois eles não continuam para a conclusão. Eles não chegam à conclusão. Eles ficam só ali com os factos, mas depois sem saber muito bem o que fazer com eles. Será que... o que é que isso depois faz? Faz que nós temos de tomar um posicionamento. Temos de agir de acordo com aquilo que sabemos. Mas eles não fazem isso, eles como que colocam isso na despensa. Colocam no arrumo, que é onde nós arrumamos as coisas, onde quase nunca as tocamos. Vamos lá muito de vez em quando. A luz do mundo chegou. E de repente eles tratam a luz do mundo como se fosse uma pilha que serve apenas durante a noite, quando anoitece, para ir ver os tomateiros e organizar aquilo. Tratamos como se fosse uma lanterna ou uma vela que só vamos buscar quando a EDP nos falha e precisamos de luz para ver, mas de resto fica arrumada.
não interfere em nada com as nossas vidas, nós vivemos como queremos. Esta seria a tentação para nós. Tratarmos a luz do mundo como se não fosse grande coisa, como se não fosse importante para nós. Colocarmos a Bíblia na despensa ou no arrumo. E as nossas vidas não são transformadas de todo. A luz do mundo que é questionada, mas que depois é rejeitada. Os fariseus tinham alguns obstáculos a colocar a esta cura. Eles interrogaram o cego 2 vezes, eles interrogaram os pais do cego. E faz sentido investigar a fé. Faz sentido investigar a fé. Devemos convidar os nossos amigos e familiares que não são cristãos a virem e a questionarem a fé, a questionarem a Bíblia. A questão é se estamos dispostos a seguir as evidências, para onde é que ela aponta. E neste relato, ao longo deste relato, há 2 coisas a acontecer, há como que 2 direções. O cego começa a ver cada vez melhor. Ele não só recuperou a vista, mas espiritualmente ele está a ver cada vez melhor. E ao longo do relato, os fariseus estão a ver cada vez pior e a tornarem-se cegos. Bom, um dos obstáculos, o dia que o milagre foi efetuado, foi no sábado. Isso é um obstáculo para os fariseus. Deus tinha dito que o sábado é para descanso. E eles depois tornaram essa lei em várias, muitas pequenas leis. O que fazer e o que não fazer ao sábado. E havia muita coisa, muita lei que eles adicionaram. Então o sábado era um problema. Então se Jesus está a quebrar a lei do sábado, ele não pode ser um enviado de Deus, ou seja, ele é pecador. O outro obstáculo é que Jesus não pode curar. Sendo ele pecador, ele não pode ser de Deus. Ou seja, o raciocínio deles não começava com o cego foi curado. Não começava por aí. O raciocínio deles começava com Jesus é pecador, quebra as leis do sábado. A segunda coisa, Jesus não vem de Deus. Então, se ele é pecador, ele não vem de Deus, logo não houve milagre ou sinal. Que é curioso, a coisa está ao contrário. Ou seja, há um pressuposto que eles têm de quem eles acham que Jesus é, e é isso que vai moldar a maneira como eles veem os factos, como eles veem a verdade. Na interrogação dos pais, eles questionam, olha, ele não nasceu cego, pois não, ele de facto não nasceu cego. Ou, ele não é mesmo o teu filho, é outra pessoa. Eles queriam mesmo que não fosse verdade. Eles voltam-se novamente para o filho, eles estão bastante frustrados porque eles não conseguem, os factos estão lá, a verdade está lá e eles não sabem o que fazer. E é curioso, a segunda vez que o cego ele é interrogado, ele diz de uma forma bastante simples. E este tem sido o testemunho de muitos cristãos ao longo dos anos, principalmente com muita perseguição. É muito simples. Eu era cego, agora eu vejo. É subjetivo, ou seja, é pessoal, é experiencial, é da pessoa. Mas contra os fariseus, ele não sabe mais o que dizer. Ele diz, eu era cego, eu agora vejo. O que é que fazes com isso? O que é que tu fazes com esta verdade? O cego percebe-se que eles não querem a verdade. Eles não querem a verdade. A luz do mundo está a ser rejeitada porque não encaixa naqueles pressupostos religiosos. Ele depois até faz uma pergunta bastante irónica e engraçada no versículo 27. Usando as minhas palavras, ele pergunta: querem a vossa primeira sessão de formação sobre como ser um discípulo de Jesus? Vocês estão com tantas perguntas é porque querem ser um discípulo de Jesus? Isso deixa-os bastante irados, bastante chateados. E é interessante a maneira como ele articula aquilo que ele já sabe. Então, o cego diz assim: Deus não ouve pecadores. É algo que ele sabe. Deus não ouve pecadores. A cura da sua cegueira só pode vir de Deus. Logo, Jesus é o enviado de Deus. Faz sentido. Faz mais sentido do que os pressupostos dos indecisos e daqueles que a rejeitam. Ele não tem dúvidas que Jesus é o enviado. Ele tem todas as evidências, ele segue as evidências e ele chega a essa conclusão. Os fariseus, eles deviam saber. Eles conheciam o Velho Testamento, eles conheciam Isaías. Isaías 42, que vimos há 2 semanas atrás. Eis o meu servo.
Isaías 42, 6 e 7 diz: Ele envia este servo para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eles deviam saber que Jesus é o enviado de Deus, mas eles não querem. Por último, eles expulsam-no da sinagoga. Eles não querem lá aquela pessoa que foi alvo da misericórdia de Deus. Eles não querem. Parece que chegámos ao fim e podíamos terminar. Algumas pessoas podiam dizer: não, terminamos aqui. Então o cego foi curado, foi levado aos fariseus, a coisa não correu bem, segue cada um para o seu caminho, ele foi expulso da sinagoga. Mas o melhor que ele podia ter já foi feito, não é? Ele voltou a ver. Mas não. Mas não. O melhor ainda está para vir. Porque Jesus vai ter com o cego. A partir do versículo 35. O que é que ele vai falar com o cego? Bem, vocês sabem, não é? No final de um serviço, querem satisfação. De 0 a 10, quão contente, cego, estás com a minha cura? Quão contente estás com o atendimento que recebeste? Mas não. Jesus quer confirmar, quer levar este cego, ou seja, as verdades que ele já está a articular, ele quer que ele as aplique mesmo. E daí ele faz estas perguntas. O cego não sabe, ele pergunta: crees tu no Filho do Homem? Ou seja, Filho do Homem é aquele que é o Messias, aquele que é o enviado de Deus. Ele diz: quem é esse como ele creia? Já o tens visto e ele fala contigo. Ele diz: creio, Senhor, e o adorou. Aqui está a resposta. Esta é a resposta. Este é o momento alto. Não é necessariamente aquela cura daquela cegueira. Porque os cegos e aqueles que veem, eles vão morrer. Neste momento, este cego, ele tem vida eterna. Ele já não vai morrer eternamente. Ele vai viver eternamente. É interessante a caminhada deste cego. Então, perante os vizinhos, o cego diz que foi curado pelo homem Jesus, no versículo 11. Perante os fariseus, o cego disse que Jesus era um profeta, versículo 17. No interrogatório, o cego chega à conclusão que Jesus tem de ser alguém enviado por Deus, versículo 33. E agora ele diz que ele é mesmo o enviado de Deus, ele é o Filho do Homem. E agora o cego finalmente vê. Ele finalmente vê espiritualmente. Ou seja, a sua cegueira espiritual foi curada. Não há nada que este homem pudesse fazer para ver. Nem para ver fisicamente, mas principalmente para ver espiritualmente. Não há nada que ele pudesse fazer para se tirar daquela situação. Ou seja, o tanque de Siloé sempre lá esteve e não havia cegos a serem curados. A terra e a saliva sempre existiu e elas nunca curavam. Então é Jesus que faz toda a diferença. Não há nada que a religião pudesse fazer por ele. Nada. E este é o nosso estado de nascença. Estamos cegos para Deus. É uma cegueira espiritual. Cegos em relação a Deus, em relação ao enviado de Deus, em relação à vontade de Deus. E não podemos fazer nada, não há nenhuma religião que nos possa salvar. Deus enviou o seu Filho, a luz do mundo, para que nós pudéssemos ver. Para que nós pudéssemos ver. Podemos ficar admirados com o milagre e pensar: ok, foi feito um milagre, mas eu não sei exatamente o que fazer com ele. Vou deixá-lo lá. Não vou deixar que isto transforme. Não quero ir mais além. No fundo, aqueles que questionam, se permanecem a questionar, são aqueles que rejeitam. Os indecisos, no fundo, estão a tomar uma decisão de rejeição. Não há neutralidade. Ou rejeitamos, ou de facto acreditamos. Ou de facto acreditamos. E muito dos caminhos dos que acreditam pode ser através de questionar, mas precisa de ser um caminho, não precisa de ser, não tem de ser algo onde ficamos. Jesus ele não veio para curar cegos congénitos, ele veio para obedecer ao Pai, curar pecadores, para ser a luz do mundo, para nos dar vida eterna. É esse o foco de João quando ele faz a sua biografia de Jesus. Ele quer que nós vejamos espiritualmente. E para que, vendo todos os sinais que Jesus está a fazer,
acreditemos nele e tenhamos vida eterna. E o que é que acreditamos nós? Por onde é que devemos começar? Começamos pelas evidências, e elas estão aqui, principalmente nos Evangelhos, acerca de quem Jesus é. E quando confrontados com a verdade, o que é que vamos fazer? Será que vamos ser como a Natália, que apesar de toda aquela... ela não resistiu, ela não aguentou. Ela sabia a verdade e sabia a mentira. Ela foi chamada a tomar uma decisão. E ela corajosamente comunicou a verdade. Por vezes é mais confortável para nós não dizer a verdade, não lutar pela verdade, mas permanecer quase incógnitos nos nossos trabalhos, nos nossos familiares. Ao mesmo tempo, podemos pensar que se calhar a fé cristã não aguenta ser questionada. Se calhar é mesmo uma crença que eu tenho. Mas todos nós, cristãos e não cristãos, todos temos crenças. Mas a crença da Bíblia, a crença em Jesus, ela está disposta a ser questionada. Ela aguenta bem com todas as nossas questões, com todas as nossas dúvidas. E ela dá as melhores respostas. Então que isto possa ser um encorajamento para nós vivermos enquanto cristãos. Que possa ser um encorajamento se não és cristão e se estás à procura e se estás a pensar sobre isso. Então não olhes para a religião. Não olhes para a não religião. Olha para a pessoa de Jesus, aquele que é a luz do mundo. Vamos orar. Querido Deus, queremos pedir-te que nos ajudes a ver, que nos abras os olhos para ver as realidades espirituais, para vermos como nós naturalmente te rejeitamos, nos escondemos da tua luz e queremos as nossas trevas, a nossa escuridão, como nos escondemos para fazer as coisas que não são certas. Senhor, obrigado porque estando nós nas trevas, tu enviaste o teu Filho para vir às trevas, para pagar, como já ouvimos, a nossa dívida, a dívida do nosso pecado, através da sua morte na cruz. Obrigado pela esperança e pelo conforto que é. Podemos olhar para a cruz e ver lá os nossos pecados a serem castigados, os nossos pecados a serem perdoados também, através da nossa fé em Cristo. Obrigado por esta vida que nos ofereces a cada um de nós, sem discriminação, ofereces a qualquer pessoa. Ajuda-nos a aceitar, ajuda-nos a responder às evidências que nos apresentas, ajuda-nos a viver vidas que te agradam, com coragem. Ajuda-nos a sermos testemunhas ousadas de quem tu és e daquilo que tu fizeste por nós. Ou consegue nós andarmos? Consegue nós andarmos perdidos para longe de ti, mas tu nos vieste buscar e salvar. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.